Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do nono ano. Iniciando aqui mais uma videoaula para a nossa semana, que seja uma semana de muito aprendizado para nós, como alunos e como pessoas, né? Porque não adianta a gente crescer em conhecimento na nossa vida e como pessoa a gente apenas decrescer. A gente tem que crescer nas duas esferas, tá certo? Como pessoa, para melhor, e como estudantes, com mais conhecimentos para a nossa vida, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre relações métricas no triângulo retângulo. No triângulo retângulo, pessoal, nós já estudamos o Teorema de Pitágoras, mas vamos saber o que são relações métricas. Relações métricas são relações que existem entre os lados do triângulo retângulo. Como nós já sabemos, no triângulo retângulo, os dois ladinhos que formam o ângulo reto são os catetos e o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa, não é assim? Então, toda relação que existir nos lados, entre os lados de um triângulo retângulo, essas relações são chamadas relações métricas, beleza? A primeira relação que a gente já estudou, como eu acabei de falar, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação entre a hipotenusa e os dois catetos, não é assim? Então, o que acontece? O Teorema de Pitágoras é a primeira relação métrica que existe no triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estão vendo que ele está relacionando os lados do triângulo. Mas só existe o Teorema de Pitágoras? Não, pessoal. Existem outras que a gente vai ver agora, certo? Considere esse triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar a altura, tá certo? Relativa à hipotenusa. Perceba que essa altura, que nós vamos chamar de H, ela é perpendicular à hipotenusa, ou seja, forma ângulozinhos de 90 graus aqui. Perceba que quando a gente traça essa altura, a gente divide a hipotenusa A em dois pedacinhos, esse e esse, certo? Vamos chamar esses pedacinhos de letras. Vou chamar esse pedacinho aqui de M e esse pedacinho de N, certo? Então, novamente, eu peguei o triângulo retângulo ABC, certo? Tracei a altura referente à hipotenusa A, altura H, sempre perpendicular, tá certo? E dividi a minha hipotenusa em dois pedacinhos M e N, certo? Então, quando a gente faz isso, outras relações vão surgir através da semelhança desse triângulo e desse outro triângulo, tá certo? Esses triângulos são semelhantes, tudo bem? Então, quais são as relações que existem? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui 1 e 2. A primeira relação, pessoal, que existe é relacionando a hipotenusa, os catetos B e C e essa altura H. Que relação é essa? A relação é a seguinte, pessoal. Quando você pega a hipotenusa A, multiplica o valor dessa hipotenusa, a medida pela altura, ou seja, a hipotenusa A vezes a altura H, esse produto vai ser igual ao produto dos dois catetos, B vezes C. Então, tá vendo? Mais uma relação entre os lados da figura. A hipotenusa A vezes a altura H é igual ao cateto B vezes o cateto C. Essa expressãozinha também é uma relação métrica, tá certo? A gente pode usar ela para resolver problemas e encontrar alguma medida desconhecida, beleza? Outra relação, pessoal. Perceba o seguinte, que essa altura, H, ela dividiu a hipotenusa A nos pedacinhos M e N, não foi? Existe uma relação entre o H, o M e o N. Que relação é essa? Que se você pegar essa altura, a medida dela, e elevar ao quadrado, essa potência vai ser igual ao produto do M pelo N. Ou seja, o H ao quadrado é igual a M vezes N. Tudo bem? Esta também é uma relação métrica, uma relação entre
os lados da figura. E existem mais quantas relações, Igor? Mais duas. Que relação é essa? A relação é a seguinte, pessoal. Agora vai ser uma relação entre o C, os catetos B e C, com a hipotenusa e esses pedacinhos correspondentes aqui, ó, M e N. Tá certo? Que relação vai ser essa? A primeira relação, pessoal, considere aqui o C, considere como se fosse aqui uma linha de uma pipa. Tá certo? Você está aqui soltando a pipa, a linha. E imagine que o C, que o M, é a sombra do C. Olha lá. O Sol vem aqui, ó. Certo? Batendo no C. E o C está gerando essa sombra aqui no A, a sombra do tamanho do M. Então, que relação é que existe? Que se você pegar o C e elevar ao quadrado, o cateto C elevado ao quadrado, vai dar igual, pessoal, ao produto do A e do M. De novo, a sombrinha do C, certo? Então, o C elevado ao quadrado vai ser a hipotenusa A vezes o M. Da mesma forma, tá certo? A gente vai fazer com o B. Considere que o B aqui também é uma linha de pipa e que agora o Sol está desse lado. Certo? O Sol, os raios do Sol batendo no B, ele vai gerar essa sombra aqui do tamanho do N. Então, a relação do B e do N é a mesma com a hipotenusa. Ó. Se você pegar o cateto B e elevar ao quadrado, essa potência vai ser igual a hipotenusa A vezes a sombrinha dele aqui, ó, A vezes N. Então, olha aí. O teorema de Pitágoras nós já tínhamos estudado, certo? Porém, quando a gente traça a altura desse triângulo retângulo ABC, aparecem mais 4 relações entre esses ladinhos. E dependendo da questão, a gente consegue descobrir qual delas é mais viável para nossa resolução. Vou dar um exemplo para vocês. Olha lá. Considere esse seguinte triângulo, tá certo? Triângulo retângulo aqui, neste ponto. Eu quero saber qual é o valor dessa altura H. Perceba que o triângulo retângulo, os catetos medem 5 centímetros, 8 centímetros e a hipotenusa 10 centímetros. Eu quero saber a altura, certo? Se você olhar para o exemplo que eu dei, os 5 centímetros eu poderia dizer que é o cateto B. Concorda? O 8 centímetros seria o cateto C, a altura H, e o 10 centímetros seria a hipotenusa A. Aí você vai pensar o seguinte, olha, eu quero saber qual é a medida dessa altura. Qual é a relação que existe entre o A, o B, o C e o H dessas que a gente viu? Justamente essa aqui, ó. Se você pegar o A vezes o H, tem que dar o B vezes o C. Então, olha lá. A vezes H igual a B vezes C. Quem vai dizer qual das relações você vai utilizar é a questão. Você vai pegar a questão, interpretar e ver qual delas é mais viável. Nesse exemplo, esta relação se encaixou perfeitamente. Tudo bem? Então, olha lá. Quem é a hipotenusa A, né? 10. Então, 10 vezes a altura, que eu não sei, é igual o cateto B, que é 5, vezes o cateto C, que é 8. Tudo bem? Então, uma equaçãozinha simples, ó. 10 vezes H, 10H, igual 5 vezes 8, 40. O 10 vai dividindo, ó. Então, H igual a 40 dividido por 10. Então, a gente descobre que esse H mede 4 centímetros. Tá vendo? Não usei o teorema de Pitágoras, usei essa relação para descobrir o valor dessa altura. Da mesma forma, pessoal, vai ter questões que vocês vão ter que utilizar essa segunda, essa terceira ou essa quarta. O que vai dizer é a própria questão. Beleza?